Glória a Deus. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Glória a Deus por mais um dia da nossa leitura diária, do nosso pão diário. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por esse dia, meu Pai. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, tira toda distração, meu Pai. Tudo aquilo, meu Pai, que quer tirar a nossa atenção, meu Deus, dessa leitura, meu Pai, de aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra, meu Deus. Pai amado, Pai querido, nos dê sabedoria e entendimento e que a tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então hoje nós estamos aí no dia 18, né, da nossa leitura. Amém? Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 4, 5 e 6 e Salmos 18. Amém? Então vamos lá? Glória a Deus. Vou colocar na tela para vocês acompanharem junto comigo. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Deus concede poderes a Moisés. Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecera que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do teu primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca,
e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés, ao deserto. E ele foi. E o encontrou no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que havia a sua e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para te deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos ir agora, ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo às suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos,
Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha, e de vós mesmos, e tomai, vós palhas de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho, em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazeis assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados. Porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai palha, porém não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte eles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor atende sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Glória a Deus. Capítulo 6. Êxodo, capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque a mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, e a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã e a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizavam, e me lembrei do seu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantarei a mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou lá darei por herança, eu,
O Senhor, deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Ruben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, e Coate, e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão e Izar, e Hebron, e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, e Nefeg, e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, e Eusafã, e Citre. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Abinadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe Nabade, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana, e Abisaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, porquanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Amém? Glória a Deus. Agora vamos ler Salmos. Glória a Deus. Que leitura maravilhosa. Salmos capítulo 18. Amém? Salmos capítulo 18 diz assim a palavra do Senhor: Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas
bênçãos. Olha que coisa maravilhosa. Para o cantor maior, salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras desse cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos das mãos de Saul. Olha que coisa maravilhosa. Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Assim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens dos céus. Não, ao resplendor da sua presença, e as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela sua repreensão. Senhor, ao soprar as tuas narinas, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, e dos que aborreciam, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada.
é um escudo para os que nele confiam. Que coisa maravilhosa. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste um escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltarei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmuecei com o pó diante do vento. Deitei-os fora com a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. E ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo das suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos. Sim, tu te exaltas sobre os que levantam contra mim, e tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. E é ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Glória a Deus. Que salmo lindo, que salmo mais maravilhoso. Deixa eu ver o título novamente aqui. Glória a Deus. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Que salmo maravilhoso, não é verdade? Então é isso, gente. Mais um dia aí do nosso propósito maravilhoso, né? Glória a Deus por esse dia, por essa leitura bíblica diária maravilhosa, onde nós estamos aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor a cada dia. Amém? Que nesse dia de hoje você possa aí ter aprendido um pouquinho mais da palavra do Senhor, né? Hoje nós aprendemos aí que Moisés e Arão chegaram até Faraó, né? Eles começaram a falar com Faraó. Então ali, daqui para frente vai começar ali a dureza, nós vamos começar a ver a dureza de coração de Faraó, para deixar o seu povo, o povo de Israel, sair da terra do Egito. E nós vamos ver também, a partir de agora, os grandes sinais, né? As 10 pragas, as pragas que Deus vai enviar. Então, continua comigo, né, nessa leitura maravilhosa, para que cada dia mais nós possamos aprender sobre a palavra do Senhor. Amém? Fica o desafio para você. Coloca aí nos comentários agora qual comentário, né, qual versículo, né,
desses 4 capítulos que nós lemos, que você mais gostou nesse dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente!